TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde. Falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara de Campinas, onde começa agora a primeira parte da reunião ordinária desta quarta-feira. Hoje, o vereador Gustavo Peta convidou especialistas da área da educação. Eles vão debater o assunto e também vão falar sobre os cortes de verba para a área da educação por parte do governo federal. A discussão vai até às 5h50 e você acompanha tudo a partir de agora com a gente. Boa tarde a todos, a todas. Eu quero iniciar essa primeira parte da nossa sessão ordinária da Câmara Municipal aqui de Campinas. Uma primeira parte que foi convocada para que a gente possa fazer um debate sobre os cortes na educação, o bloqueio de verbas na educação e os impactos, principalmente na Unicamp, no Instituto Federal do Estado de São Paulo e também nos outros centros de pesquisas de educação que nós temos na nossa cidade. Eu já está aqui do meu lado o professor Eduardo Antônio Modena, que é reitor do Instituto Federal aqui no Estado de São Paulo. Quero agradecer muito a sua presença. Professor Dr. Mariano, que é diretor executivo de Relações Internacionais da Unicamp, que nessa atividade representa o reitor dessa universidade, a Vânia Helena Gonçalves, que representa aqui a FASUBRA, e o Natan Rocha, que é representante da União Campineira dos Estudantes Secundaristas. Temos aqui também a presença sempre engajada da vereadora Mariana Conte, que está aqui conosco, e também registro a presença de Leonardo Jorge, do Diretório Central de Estudantes da FATEC, do Antônio Donizete, o Doni, do Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Administrativos da UFSCar, do Eberval Oliveira, diretor do Campus Campinas, do Instituto Federal, do Sandoval Brito, do Instituto CIDAS e Comissão Especial do Instituto Federal, e da Denise Fregeiro, que é da Confederação das Mulheres do Brasil. Nós vamos aqui, ao longo da nossa atividade, anunciando e registrando as presenças. A nossa iniciativa se deu por conta de tudo que está ocorrendo no Brasil relacionado à educação. Nós fomos, talvez nem tão surpreendidos, mas de alguma forma surpreendidos com o bloqueio de recursos na área da educação de em torno de 30% no âmbito federal. Esse bloqueio, somado a diversas iniciativas na área da educação, contrárias às lutas históricas, da educação brasileira, em defesa da escola pública, gratuita, de qualidade, em defesa dos institutos de pesquisa, dos institutos públicos que nós temos no nosso país, desencadearam uma série de manifestações e mobilizações, em especial as mobilizações do último dia 15 de maio, que marcaram a história do nosso país, e principalmente essa história mais recente, com manifestações massivas, manifestações que tomaram conta do país, do norte ao sul do país, a partir de mobilizações extremamente legítimas. Na verdade, foi um levante da educação, do conhecimento, da ciência, contra essa tentativa nefasta do governo federal de cortar recursos numa área já tão sensível, numa área que já demanda muito mais investimento. Eu participei mesmo, professores, no momento da aprovação do Plano Nacional de Educação, que naquele momento a gente pensava em chegar nos próximos anos no investimento de pelo menos 10% do Produto Interno Bruto em educação pública no nosso país. E, para além de não alcançar esse objetivo, o que nós estamos vendo é um claro retrocesso em relação ao período anterior. E esse cenário nos traz muita preocupação. Há uma preocupação direta, imediata, em relação ao Instituto Federal. Nós temos aqui em Campinas um campus do Instituto Federal que já muito bem sucedido, funcionando no CTI, e que agora
passará a ter a sua própria casa, né, uma nova unidade que será na região do Campo Grande. Então, há uma preocupação direta em relação ao Instituto Federal e nós queremos ouvir o professor sobre isso, o reitor do Instituto sobre isso. E também uma preocupação direta em relação à Unicamp, né? A Unicamp, evidentemente, é financiada por verbas estaduais, pelo ICMS, mas a Unicamp é um grande centro de pesquisa federal. Há inúmeras, centenas de bolsas federais que encontram na Unicamp o seu espaço de pesquisa, de reflexão, de campo para a sua plenitude. Então, a Unicamp também é atingida com esse corte e com o clima que está ocorrendo no Brasil, que também tem impacto no financiamento estadual. Então, nós vamos ouvir os nossos convidados, nós temos uma sessão muito curta, eu já vou passar diretamente para eles, nós vamos ter que ter um poder de síntese danado aqui, para a gente poder ouvir os convidados e depois também ouvir os vereadores que estão presentes, para depois a gente poder concluir aqui a sessão no horário obrigatório, que é o horário para iniciar a sessão ordinária a partir das 18 horas, tá certo? Então, já passaria a palavra agora para o professor Eduardo Antônio Modena, que é o reitor do Instituto Federal, agradecendo a vinda dele de São Paulo para cá, e já avisando também aos nossos colegas que logo após a nossa sessão, aqui a primeira parte da sessão, nós vamos ter uma conversa com o nosso querido professor reitor, especificamente sobre a questão aqui do Instituto Federal, o início, né, dos trabalhos lá no Campo Grande e também a situação ali dos cursos que são oferecidos no campus, no Amarais. Tá certo? Professor. Boa tarde a todos, a todas, representante da FASUBRA, querido vereador, né, Mariano aqui da Unicamp, minha escola de graduação e de pós-graduação. E morei na cidade aqui, então conheço, né, a generosidade e a grandiosidade dessa, não só a cidade, mas toda a região. Eu vou ser bastante conciso, né, porque nós não temos muito que florear o que está acontecendo, né? O nosso orçamento, né, ele foi construído e planejado ano passado com o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, passou pelo Congresso, e foi aprovado, e no começo do ano nós sempre estivemos acostumados, na grande maioria dos anos, a trabalhar com 1/12, pelo menos 2 meses, janeiro e fevereiro. Por quê? Porque é da lei, é tradicional, né, faz muitos e muitos anos, 10, 15, 20 anos, que o governo central ele emite um decreto, normalmente em fevereiro, né, às vezes em março. Na época do governo Lula, que o Congresso, né, era um pouco mais resistente, isso acabava acontecendo até em abril, né? Esse decreto é o decreto que distribui a LDO. A LDO coloca valores gerais para cada ministério. E aí, nesse decreto, o presidente, para cada ministério, que tem as suas secretarias, aí que eles fazem a distribuição. E é nessa distribuição que os governos, todos, inclusive, né, os governos Fernando Henrique, Lula, Dilma, eles fazem os contingenciamentos, porque o cenário de um ano ele não se confirma ou ele tem uma outra característica, né, de junho, julho, agosto de um ano, quando ele vai ser executado em fevereiro do ano que vem. Então, esse ano, nós inauguramos, como foi em 2015, depois do afastamento da presidenta Dilma, 16, a gente começa com 18avos, o tradicional seria 1/12, afinal de contas, né? 12 meses, dividido um pedaço, né? A cada mês é 1/12. Esse ano nós começamos de novo com 18avos. Isso já aconteceu outras vezes. E quando veio o decreto, desse decreto que faz parte da lei, tá, a gente já sofreu um contingenciamento de 20%.
que, de uma maneira um pouco heterodoxa, seria 10% no primeiro semestre e mais 10% no segundo semestre. Então, não foi 20% linear. Foi uma coisa um pouco diferente. O governo pode? Bom, o governo pode fazer, né? E isso foi o decreto em março. Quando foi no final de abril, no dia 30, aí vem um bloqueio de mais 10. E somando os 10 do primeiro, os 10 do último, do segundo semestre, mais os novos 10, que virou os 30%. Só que o 30% é no cômputo geral, né? Quando você mergulha no orçamento de cada instituição, você tem as unidades de gastos. E o governo fez isso também. Então, se você vai no final de todos os gastos, então dá 30%. Mas, em várias e inúmeras unidades de gasto, a coisa chegou a 56%, 42%, 25%. Na média, deu 30%. Então, essa isonomia que foi feita nas universidades e nos institutos federais. Ora, isso, né, causa um problema sério, né, de planejamento. Né, porque nós já tínhamos feito um corte no final do governo Dilma, que há um contingenciamento do orçamento. Né? Porque, à época, os economistas e quem acompanha minimamente os dados de execução orçamentária, as arrecadações não estavam, né, como foram em meses passados. Então, o próprio governo Dilma já fez essa previsão. Em 2015, o governo Dilma começa com um decreto de corte também. Né? E nós vamos nos adequando. Né? E nós vamos nos adequando numa situação muito perversa. Por quê? A despeito, né, de uma universidade consolidada, como a Unesp, a Unicamp ou a Federal de São Carlos, não, a Federal de São Carlos nem tanto, os institutos federais e as universidades estão em franca expansão, em expansão de número de campos. Os institutos, de uma maneira absurdamente enorme, fantástica. Então, em 2006, em outubro, em setembro, nós temos 3 unidades, 3 campos. O Instituto Federal de São Paulo, que tinha um outro nome, era Centro Federal, Cefet. E nós acordamos já em outubro de 2006 com mais 5 campos. E a construção de mais uma dezena. Em 2013, quando nós assumimos a reitoria, nós já temos 20 e poucos. Eu termino o primeiro mandato com 24. E hoje nós somos 36 campos. Então, como que a gente consegue, né, construir sala de aula, laboratórios, quadras, né, refeitórios e os anfiteatros? Porque vamos lembrar uma coisa, o professor de artes, professor de educação física, a sala de aula dele não é uma quadra, um ginásio para se divertir. Né? É sala de aula. Então, como que a gente faz a instalação de toda essa parte física, né? E com um acréscimo a cada semestre, porque nós temos entradas semestrais, como que a gente cresce área construída, a gente cresce alunos e a gente decresce investimentos? É essa perversidade. Né? Então, enquanto foi o governo Dilma, daria para a aceleração da expansão diminuiu, né? Praticamente zerou. Quando vem o governo Temer, ele estabiliza, estanca e começa a decrescer. Por quê? Porque a lei do teto orçamentário, né, a emenda 95, ela trava tudo. Então, trava o país inteiro e trava a expansão. E nós colocando aluno para dentro a cada semestre. O Campus Campinas é um exemplo disso. Ele estava em construção, nós vamos fazer a entrega, né, agora. Né? Então, é uma dificuldade muito grande. É fora de qualquer planejamento, é fora de qualquer padrão. Né? E o pior é que esse bloqueio,
né, que é um bloqueio, é o nome oficial, mas que para o planejamento ele não é bloqueio, né? Planejamento não tem jeito. Como que nós vamos, né, uma ação de extensão que estava sendo colocada para ser executada em agosto, vai poder ou não vai? Hoje não. Então não é bloqueio. É esse o ponto. Então, vereador, assim, eu poderia, né, por exemplo, eu poderia dar números gerais, aí depois, se você quiser explorar, né, porque eu acho que o cerne da nossa, a nossa agonia é essa, né, os gestores vivem em agonia, pelo menos essa é a sensação. Por exemplo, na pró-reitoria de extensão, né, que nós já chegamos a ter 2 milhões de execução, com ações extensionistas, com alunos, professores, hoje nós estamos trabalhando com R$400 mil. Isso significa que nós estamos trabalhando esse ano com 20% do que foi em 2014. E números semelhantes. Na pró-reitoria de ensino, hoje nós trabalhamos com 10%, R$600 mil. Já foi em 14,6 milhões. Na pró-reitoria de pesquisa, que é uma coisa que a gente estava em franca desenvolvimento, né, nós estamos trabalhando esse ano com R$340 mil. Já foi 1.600.000, ou seja, em torno de 20%. Então, né, isso eu estou falando custeio. Custeio. Por quê? Porque no nosso orçamento tem custeio e investimento. E investimento, nós estamos trabalhando com 10% de 2 milhões. Porque o corte em investimento foi drástico, foi praticamente corte total. 10% me parece, né, que é para dizer que não foi zero. Né? Então, e é 2 milhões. O que a gente faz com 2 milhões? Né? O Campus Campinas, nós gastamos perto de 12, 13, 14 milhões, só a primeira fase da expansão. Porque ainda tem que construir mais coisa. Então, 2 milhões não é nada. Em 2014, isso foi 150 e poucos milhões, porque a gente estava construindo os campos e as salas de aula. Então, a gente espera poder consolidar o que já foi colocado. Então, a gente espera terminar os campos que precisam. A gente inaugurou 1 a 2 anos, que é Itaquaquecetuba, estamos reinaugurando Campinas, né? Então, a gente já disponibilizou, tivemos que fazer um corte, o 4º corte, para poder garantir, né, o mobiliário e os equipamentos básicos, né, para o setor administrativo e para as aulas dos primeiros cursos que vão sendo paulatinamente colocados no campus novo. Porque também a gente não pode sair, né, de uma hora para outra. São N situações que seria impossível transportar todos os alunos, todos os cursos, todos os laboratórios. Então, nós vamos sair. Temos um belo acordo com o CTI Renato Ascher, foi uma sinergia fantástica. Está muito difícil para eles também, porque também é um órgão federal. Então, é isso, vereador. São esses números gerais, a nossa agonia está posta e vamos esperar que o caminho, né, seja o caminho do diálogo, mesmo que o diálogo seja intermediado pelas ruas. É isso. Obrigado. Obrigado, professor Modena. Obrigado mesmo pela presença, por ter vindo de São Paulo até aqui. Eu sei que é um tema que tem bastante relevância. Nós vamos, logo após aqui a primeira parte, conversar um pouco com o professor aqui no plenarinho sobre os temas relativos a Campinas, mas agradecer muito a tua presença e a demonstração do quanto é difícil, quanto é assustadora a situação que os institutos federais estão passando diante desses cortes promovidos pelo governo federal. Quero passar, então, agora a palavra para o professor doutor Mariano Laplane, que é diretor executivo de Relações Internacionais da Unicamp, que representa aqui o professor Marcelo Knobel. O professor Marcelo Knobel estava confirmada a sua presença, mas ele foi chamado de última hora, né, nos últimos dias, para uma reunião do Fórum das 6 com a Secretaria de Planejamento, e então ele foi obrigado a ir até São Paulo cumprir a sua função. Então, passando a palavra aqui para o professor Dr. Mariano.
Boa tarde a todos. Agradeço o convite à Unicamp para participar nessa audiência. Eu parabenizo o vereador, a Comissão de Educação da Câmara, a própria Câmara, por ter pautado um tema tão importante. É difícil imaginar hoje, embora não faltem assuntos, um tema tão crítico para o Brasil, para o Estado de São Paulo e para Campinas, como o tema da educação. A educação é talvez uma das poucas pautas relativamente consensual nesse país nas últimas décadas, eu diria que essa única, inclusive suprapartidária. E por bons motivos, porque acho que é uma percepção correta no Brasil de que a educação, além de trazer uma esperança em termos de redução da desigualdade, trazer justiça, cria oportunidades para todos, né? E deve ser preservada. E daí a discussão tão crítica sobre o Plano Nacional de Educação, já mencionada pelo vereador. Mas como uma coisa tão consensual vira este assunto tão dramático que o reitor acaba de descrever? Eu acho que não é difícil entender, nós estamos entrando no 5º ano de uma crise que se alastra, né? Cujos motivos até talvez fosse o caso de discutir em outra ocasião, mas claramente a educação é parte da solução e não do problema. Os cortes da educação não fazem sentido se a gente quer acabar com a crise. Pelo contrário, devíamos estar preservando, aumentando para sair da crise. Agora, pagamos o custo de decisões erradas, irracionais, como a emenda do teto e outras tantas que foram aprovadas no Congresso Nacional 2, 3 anos atrás, e continuamos afundando rumo ao fundo do poço, sem ter coragem de reconhecer que erramos, reverter as decisões e sair a caminho da solução. Eu quero dizer que o Estado de São Paulo tem, com inteligência, preservado a autonomia dessas universidades, e isto é bom. Mas isto não nos isenta do risco, já mencionado aqui mais cedo, dos cortes dos recursos federais, porque os recursos federais são importantes para as bolsas e para os projetos que a Unicamp desenvolve. Então, não poderia ser mais eloquente, né, do que dizer que também para a Unicamp, apesar da autonomia preservada, para nós a ameaça dos cortes é real, é iminente e já estamos sentindo isto. Então, eu não posso deixar de fazer um apelo aqui à Câmara, né, às cidade de Campinas. É preciso a gente se unir na defesa desta pauta, a pauta da preservação, do aumento dos investimentos, dos gastos na educação. O Brasil pagará muito caro se a gente errar nisto. Caríssimo, caríssimo. Eu, como foi dito aqui, por circunstâncias, trabalho na área de relações internacionais da reitoria da Unicamp. Viajo e recebo semanalmente representantes de universidades do mundo inteiro. É uma e outra vez que me perguntam o que está acontecendo, o que o Brasil vai fazer para sair da crise. Eu tento dizer para eles que a esperança é a educação. É o que nós construímos e o que nós estamos tentando preservar. Por favor, nos ajudem. Muito obrigado. Obrigado, professor Mariano. Quero anunciar aqui também a presença do Jeremias Martins, do Sindicato dos Comerciários de Campinas, da Elza de Lima Moraes, da FUSE, e do professor Eduardo... e esses dois. E também do Bruno, que é presidente da UJS de Campinas. Então, eu queria passar a palavra agora para a Vânia Helena Gonçalves, que representa aqui o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras das Universidades Brasileiras, a FASUBRA. Boa tarde a todas e todos. Agradeço aí o convite, né, a oportunidade de estar participando aqui desse espaço tão importante. Agradeço aí ao vereador Gustavo Peta pela iniciativa, né, tão importante num tema tão relevante como já foi dito aqui na mesa. A gente não tem muito tempo para falar, né? Se a gente vai falar de educação, a gente poderia ficar aqui a noite inteira e a gente não encerraria aí a pauta e nem os problemas que a gente tem dentro das instituições, aí todas, né? Eu estou aqui representando a FASUBRA, que é a Federação dos Sindicatos dos Servidores Técnicos das Universidades Brasileiras, né?
Então, eu vou falar um pouco do ponto de vista dos servidores técnicos administrativos que estão nessa luta aí em defesa da educação, em defesa das universidades, mas muito mais que as universidades, de toda a educação pública. Porque hoje não são só as universidades que estão ameaçadas, é toda a educação pública que está sofrendo ameaça com esses cortes, né? Eu quero só, não vou me ater muito a números, que a gente não vai ter muito tempo para fazer esse debate, mas a Andifes disponibilizou um comparativo na página, só para a gente ter uma noção, esses 30% em média que está sendo cortado, que ele fala que não é corte, mas para a gente, se o dinheiro não está na universidade, para mim é corte, certo? Porque a gente trabalha com o que a gente tem. Se o dinheiro não vem e não sabemos se vai vir, é corte. É só uma palavra bonita para mostrar para a sociedade que não está se cortando nada. Mas isso significa que mais de 1.330.000 estudantes serão prejudicados, mais de 391 mil vagas ameaçadas, mais de 5.000 cursos em risco. Isso que significa esse corte de 30% hoje para as instituições, para as universidades, falando especificamente das universidades, né? E o professor falou que o diálogo ele pode ser através da rua. Nós temos a certeza que a rua vai dar resposta para essa situação que nós estamos vivendo, né? Nós construímos o dia 15, que foi um dia maravilhoso, né? Eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui estavam na rua no dia 15. E o dia 30 vai ser um dia que, amanhã, né, nós também vamos marcar como segundo dia em defesa da educação, para a gente mostrar para esse governo que a educação não é custo, que a educação não é uma despesa, que a educação é investimento. E que nós queremos menos armas e mais educação, que nós não queremos investimento em armamento, nós queremos investimento em educação, que, se a gente tiver educação, a gente diminui a violência. Então, é isso que nós temos que mostrar para esse governo. E a política desse governo é uma política que não é simplesmente de cortar a verba das instituições, é uma política de desmoralização das universidades, de desmoralização do ensino público, para, através dessa desmoralização, a gente só sabe que só tem um caminho essa desmoralização, é, através disso, tentar fazer com que a sociedade fique contra a educação, fique contra as universidades e contra o ensino público, as escolas públicas. Atrás disso, tem só uma política, é a política da privatização, né? Vários governos tentaram fazer privatização do ensino público e esse está sendo muito mais nefasto, porque ele vem através do ataque, inclusive moralista, dentro das instituições, né? A nossa categoria está muito preocupada com esses cortes. Esse corte de 30% já num panorama já que as universidades não tinham um orçamento que dava para se fazer tudo que tinha que ser feito. O professor aqui falou de São Carlos. Nós temos um campus em São Carlos, um campo novo em Lagoa do Sino, que ele está na metade da criação, ou seja, ele não foi ainda, não foi todo implantado, que não tem como contratar mais professor, que não tem como contratar mais técnico administrativo. E isso prejudica. Estou falando só de um exemplo bem próximo, mas isso acontece no país todo, né? Para os servidores técnico-administrativo, esses cortes significa as universidades não terem capacidade de chegar até o final do ano, como já foi dito aqui com os números por todo mundo. E, para a gente, isso é muito nefasto. É você fechar as instituições, é você privatizar as universidades através de uma política aí de começar a cobrar. Hoje, já anunciado pelo ministro da Educação, os cursos de mestrado e doutorado, e a gente sabe que, atrás disso, vai vir todo o ensino público, né? Então, a gente está querendo... eu acho que esse debate a gente tem que levar para a sociedade, nós temos que mostrar, e as ruas no dia 15 mostraram que não foi só a esquerda que saiu para a rua, né, como disse o nosso presidente, que as pessoas que estavam na rua não foram idiotas úteis, né, agora também não são inocentes úteis, né, porque agora não são mais idiotas, são inocentes, mas que não são. As pessoas que foram para a rua no dia 15 são pessoas conscientes, que sabem que a gente tem que defender a educação, que sabem o que significa um país sem educação pública, de qualidade e, principalmente, com inclusão social. Hoje, as universidades têm mais de 60% dos alunos, eles são de classe D e E. Significa que a política de inclusão acertada, que foi feita nos últimos 10 anos, trouxe, né, a população mais carente, a população que não tem acesso a uma educação privada, trouxe para dentro de uma instituição pública, e isso deu muito certo. Então, para nós, da FASUBRA, é nossa bandeira
sempre defender a educação pública com inclusão social. E aí eu queria só encerrar minha fala, que eu sei que o tempo é curto, chamando a população para amanhã, dia 30, engrossar as ruas, que a gente tem que dar resposta para esse governo, que nós queremos uma educação de qualidade, uma educação pública, e vamos construir o dia 14, porque, além disso, a gente ainda tem, na cabeça dos trabalhadores e dos futuros, né, os estudantes de hoje, que são futuros trabalhadores, a reforma da Previdência proposta por esse governo, que nada mais é do que acabar com a Previdência Pública, acabar com qualquer possibilidade de aposentadoria, principalmente dos jovens, não nossa, que já estamos aí, né, mas dos jovens. Então, aliado à educação, que a gente tem que garantir, nós também temos que garantir a aposentadoria, antes o emprego e depois a aposentadoria. Então, que a gente vá nas ruas amanhã e que vamos construir o dia 14. E nós vamos derrotar todas essas políticas. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Vânia, pela fala. Vânia, que veio da UFSCar, que representa aqui a FASUBRA. Já está aqui com a gente, chegaram um pouco atrasado por conta do deslocamento de São Paulo para cá, mas a Laís do Vale, que é presidenta da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, agradeço a presença, e a Nayara Souza, que é presidenta da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Então, nós vamos ouvir os nossos próximos convidados de modo bem rápido, né? Anunciar o Silvio Spinella, do Sindicato dos Pesquisadores, a Roberta Stabile, que é presidente da COPAMA, Coletivo de Pais e Mães do Instituto Federal, e o Ali Shahin, que é professor, doutor, diretor do Parlamento Internacional de Segurança e Paz Antiterrorismo da ONU. Então, eu quero ouvir os estudantes, bem poder de síntese, vocês aprenderam muito bem, para que depois a gente possa ouvir também a vereadora Mariana, que está aqui conosco, tá bom? Então, quem queira falar? Natan? Natan, que é da União Campineira dos Estudantes Secundaristas. Olá, nossa, foi aqui, desculpa. Olá, boa tarde, meu nome é Natan Rocha, eu sou diretor da União Campineira dos Estudantes Secundaristas. Primeiramente, queria agradecer, né, ao vereador Gustavo Peta por ter incentivado essa iniciação aqui hoje, nessa pré-sessão, e também agradecer a presença de todos e todas que estão aqui hoje, né, acompanhando a nossa pré-sessão e a nossa conversa sobre o que está acontecendo, né, com as nossas escolas, com nossos institutos federais de todo o nosso país e com as nossas universidades públicas, né, e a gente entender primeiramente, né, o que a desmoralização do Instituto Federal leva, né, aqui em Campinas e como em todo o país. E também entender o que é uma escola pública, o que é uma escola pública de qualidade, o que o Instituto Federal, como outras escolas, representam para a nossa sociedade, né? Que é um ponto que a gente sempre encontra, porque a escola hoje ela é a referência de um bairro. A escola hoje, a educação hoje, é a saída de um país com uma crise que vem levada há 5 anos, né? Como o professor Mariano falou e o professor Antônio também. Hoje a gente se encontra, né, os estudantes do Instituto Federal e os estudantes secundaristas que acreditam na luta pela educação se encontram nas ruas, né, lutando pela nossa educação, lutando por uma educação pública de qualidade. Os trabalhadores, os estudantes secundaristas, estudantes universitários estiveram presentes, né, na rua de todo o país, lutando por uma educação no dia 15. E amanhã a gente também vai estar na rua lutando pela nossa educação e também, principalmente, lutando pelas universidades públicas de qualidade e pelos institutos federais, né? Entender o que é a pesquisa brasileira e o que o estudante secundarista consegue fazer hoje, né? O estudante secundarista é aquele que sempre levanta, aquele que desenvolve o nosso país, é aquele que é o futuro para a nossa nação, né? Porque se não fosse pelo estudante secundarista, a gente não teria a possibilidade de poder acabar com a crise algum dia, né? E mostrar também para esse governo que a educação é algo que a gente deve investir, porque a educação é a saída para a nossa crise e para o nosso país, né? Eu gostaria de agradecer hoje a presença de todos aqui e agradecer o meu momento de fala, né? E dizer, amanhã estaremos na rua lutando pela educação e estaremos lutando pelas pesquisas brasileiras. Entender que as pesquisas vão desenvolver o nosso país, que as pesquisas dos institutos federais e das universidades federais, como também a dos mestrados e dos pós-graduandos, vai desenvolver mais ainda, né, o nosso estado de São Paulo, que vem sofrendo um sucateamento na educação há anos. Então, tipo, nesse momento a gente se encontra, né, na rua, como eu falei já, e a gente não vai desistir de lutar até que a gente tenha uma universidade pública de qualidade, sem
ter que pagar a mensalidade, né, para a gente conseguir se formar algum dia, e também uma escola, né, que a gente não precise ter que estudar numa escola particular, mas que a gente consiga estudar numa escola pública de Estado e conseguir entrar no Enem competindo com uma pessoa de escola particular e sem injustiça, né? É isso que eu gostaria mesmo de falar e agradecer a presença de todos no meu momento de fala. Obrigado, Natan. Como o Natan falou, nós vamos continuar esse debate amanhã nas ruas, na manifestação que ocorrerá a partir das 17 horas aqui em Campinas. Nayara? Não, pode ser. Laís. Tudo bem. Prazer, sou Laís, como já apresentada, presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Queria saudar aqui o nosso vereador Gustavo Peta pela oportunidade e pela iniciativa, e em especial também o Natan, da União Campineira dos Estudantes Secundaristas, né? Assim como o reitor Modena, presente também, eu que fui estudante do IFE, sei o quanto é importante. Queria iniciar aqui, já que para ser sucinta, da importância dos nossos IFES, Institutos Federais, né? Queria contar um relato pequeno aqui para iniciar do quão importante os IFES são para tecnologia, para a ciência e para a vida das pessoas, da juventude do Brasil, né? Eu tenho uma amiga que ela não sabia o que era um computador, era de campo, era do sítio, e quando ela entrou em 2015 no Instituto Federal de Avaré, do campus Avaré, ela conseguiu saber, e ao final do curso dela, que era de mecatrônica, além dela conseguir conhecer o que era um computador, ela conseguiu desenvolver um sistema, um aplicativo, né? Então, isso aqui relata o quanto que as nossas escolas federais são importantes para a juventude brasileira, pela ciência, educação e tudo mais. Eu acho que no dia 15 a gente conseguiu mostrar isso ao povo, né? A gente conseguiu trazer não só os estudantes secundaristas e os universitários, mas os professores para a luta, os pais para a luta, as pessoas da cultura para a luta. Isso aqui foi importante, a gente levar o que a gente produz dentro das universidades e dos IFES e das ETECs também, e mostrar isso aqui. As pessoas, né? Isso aqui acho que foi a coisa mais importante do dia 15, e a gente vai dar mais isso amanhã, no dia 30, mas, claro, a luta ela não começa no dia 15 e não acaba no dia 30. Ela é contínua, ela é para sempre. Quer dizer, esperamos que não seja para sempre, esperamos que um dia a gente tenha uma educação pública de qualidade, e que a gente consiga aí garantir com que o nosso povo brasileiro tenha acesso não só aos IFES, mas às escolas públicas estaduais de qualidade e acesso às universidades. Então, para finalizar aqui, dizer que a gente se coloca sempre à disposição da luta, a gente vai estar nas ruas amanhã, um chamado para toda a população, mas é uma luta para sempre contínua, e que a gente possa sempre contar com todo mundo para que a gente consiga conquistar a nossa educação pública, não só, né, a nossa soberania nacional, para desenvolver o nosso país. Então, é isso. Obrigada, Gustavo, pela participação, como sempre, um ótimo vereador, sempre em conjunto com os estudantes na luta. Obrigado, Laís. Passo, então, a palavra já para a presidenta Nayara, presidenta da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Obrigada, Gustavo. Boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar aqui a cada estudante, organização estudantil, coletivos, e também a todas as cidadãs e cidadãos campineiros, bem como as autoridades aqui. Gustavo, queria te agradecer muito por esse momento, a partir de um relato muito importante, né? Na última semana, a gente pôde acompanhar um momento de uma crueldade muito forte no Congresso Nacional, né? Onde a presidenta da UNE e a presidenta da UBS, depois de ter colocado milhares de estudantes nas ruas e ser convidada pela presidente de uma sessão no Congresso Nacional para falar, teve o próprio ministro da Educação negando ouvir os estudantes. Então, é sempre tão importante, por isso que eu agradeço muito esse momento, nos sentir acolhidos dentro dos espaços do poder público, de tomada de decisão, onde a gente possa ser ouvido, ter voz e ser também os condutores do rumo do nosso país, né? Quero também agradecer aqui a presença de todos na mesa, em especial do professor Modena, do Instituto Federal, ao qual, inclusive, eu fiz o esforço de pedir para chegar um pouquinho antes e me atrasei, né?
O ato do dia 30 está nos exigindo lá em São Paulo também bastante organização e eu acabei me atrasando nas reuniões, somado ao trânsito. Então, queria já me desculpar por isso. E partir para os finalmente, gente, que eu acho que é um momento muito importante do nosso país. O governo odeia tanto a educação porque é a educação que derruba o governo. Porque a gente sabe que para ter um país desenvolvido, soberano, onde todas e todos possam ter acesso à educação, à produção do conhecimento, mas, sobretudo, a perspectivas, a oportunidade, ao futuro, é necessário que estivéssemos inseridos dentro das instituições de ensino. A gente sabe que muitos foram os avanços, que muito tem de se avançar, mas a certeza maior é que os estudantes, a juventude e a sociedade como um todo têm um carinho e um apreço muito especial por nossas instituições, pelas universidades públicas, pela educação, e o que a gente faz nas ruas nos últimos dias é nada mais, nada menos que cobrar o nosso direito constitucional da seguridade, da educação pública e gratuita. A gente não quer cobrança de mensalidade, a gente não quer cortes na educação, tampouco quer que coloquem-nos em detrimento a nossa previdência pela nossa educação. Eu acho que idiotas inúteis, idiotas úteis, ou sei lá como é que o Bolsonaro encara os estudantes, é um grande engano, porque subestimar os estudantes é fazer com que milhares lotem as ruas do Brasil todo, das mais diversas cidades e capitais, para reivindicar um futuro onde nós possamos construir com as nossas mãos. Então, de novo, te agradeço, Gustavo, que vem sendo um vereador que apoia, que constrói junto aos estudantes e que é tão compromissado com a educação. Conte conosco e esperamos contar com vocês também e espero todas e todos nas ruas desse Brasil no dia 30 de maio. Muito obrigada. Obrigado, presidenta Nayara, pelas palavras e também pela participação aqui na nossa primeira parte da sessão. Vamos ouvir agora a vereadora Mariana Conte. Boa tarde, Gustavo. Eu parabenizo pela realização desse evento. Eu gostaria de saudar a mesa, professor Eduardo, professor Mariano, a Vânia, colega, também sou funcionária técnica administrativa da Unicamp, estou como vereadora, mas também sou funcionária da universidade, Natan, Laís e a Nayara, e saudar todas as entidades, as pessoas aqui presentes nesse evento. Bom, eu acho que é muito importante a gente fazer esse debate. Nós temos feito muito essa discussão aqui na casa, porque a gente precisa estabelecer um diálogo com a cidade de Campinas. Algumas vezes as pessoas me questionam, mas, Mariana, você é vereadora do Poder Municipal, por que você está falando sobre universidade e corte federal? E a gente precisa esclarecer para a cidade de Campinas que os cortes que estão acontecendo na educação, e não é apenas nas universidades, mas na educação como um todo, afetam diretamente a vida das pessoas, também aqui na cidade de Campinas. De um ponto de vista mais geral, a gente está falando de futuro, de planejamento. Na verdade, essa política fiscal que começa em 2015, que se intensifica com a emenda constitucional 95, e nós chamávamos da PEC do fim do mundo, e a gente está vivendo, a gente está passando pelo fim do mundo, talvez seja o começo aí do fim do mundo que a gente está passando nesse momento, né? E esses cortes têm tudo a ver com essa política, ela está afetando todas as áreas. Porque o governo cria uma mentira. A mentira é quase como o governo está fazendo chantagem, né? Então, primeiro fala que só vai atacar as universidades porque vai investir em educação básica. Mentira. Todas as áreas educacionais estão sob risco, né? O corte afeta todas as áreas, não apenas as universidades, e até porque a universidade em si já seria, né, se fosse só a universidade, já seria um impacto enorme também na educação básica. Mas toda a educação está na mira. Em segundo, essa política fiscal, hoje teve aí a educação, que teve uma resistência grande, mas está afetando todas as áreas. Então, isso vai ser sentido na vida do povo, na saúde, nos repasses federais, na assistência, em toda a política que depende da verba federal. Né? Então, assim, a gente tem que discutir isso com a população de Campinas. Né? Hoje, se os estudantes, professores e a população saem na rua para defender a educação pública, a gente está defendendo a possibilidade de um futuro, a gente está defendendo a vida das pessoas nas mais diferentes aspectos da vida das pessoas, não apenas na área da educação. A Vânia comentou uma coisa que é importante, que a questão da desmoralização. A gente está vendo
uma ação muito articulada do governo federal para desmoralizar a educação, desmoralizar professores e estudantes, para tentar criar a ideia de que a educação é algo ruim, algo que está sob suspeita. Né? A educação que é um valor e continua sendo um valor, basta a gente ver as manifestações que aconteceram pelo país, uma manifestação belíssima, né? Tinha muita gente, eu acredito que aqui em Campinas foi a maior manifestação desde junho de 2013, na rua. Isso mostra que, apesar de toda essa política de desmoralização da educação, muita gente ainda está disposta a sair na rua para defender a educação, porque a educação é um valor. E o povo sabe que a educação é o patamar básico de construção da vida da sociedade. Então, a gente também está no embate. Gostaria só de mencionar aqui a questão da CPI das universidades, que afeta diretamente, né, a Universidade Estadual de Campinas, as universidades estaduais. Nós sabemos aí que existe, não acredito que qualquer tipo de irregularidade tem que ser buscada por todas as instituições, vemos uma democracia, qualquer irregularidade tem que ser buscada, mas a gente sabe que não é essa a intenção com a CPI das universidades. A CPI das universidades, e quem está conduzindo a CPI das universidades, tem manifestado claramente o desapreço pela educação e tem manifestado, inclusive, a intenção deliberada e proclamada de fazer censura em relação aos conteúdos estudados na universidade. Fui aluna do IFISH, fiz graduação, fiz mestrado, sei também quanto às ciências humanas, está sob a mira também. E as ciências humanas, que na verdade é fundamental. Eu estava comentando outro dia, os Estados Unidos forma 70 mil cientistas políticos por ano. Só o Brasil, com essa síndrome, né, de subalternidade, que acredita que não é importante que você tenha pesquisa sobre a política. E que acredita, né, para o governo é uma ameaça quando os estudantes tomam as ruas e exercem cidadania e aprendem o exercício da cidadania. Então, eu acredito que tudo isso tá na discussão e a gente precisa, a educação, as pesquisas e o diálogo com a sociedade brasileira é condição para a gente pensar um rumo, para a gente poder pensar como que o Brasil passa por esse momento de crise com dignidade para as pessoas. Essa é a questão fundamental e também amanhã vamos estar na rua, vamos estar aí fazendo de novo uma grande manifestação, construindo para a greve geral do dia 14 de junho. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Agradeço as palavras da vereadora Mariana Conte. Então é o seguinte, gente, quero agradecer a presença de todos. Nós resolvemos fazer na primeira parte exatamente porque é o primeiro momento da sessão ordinária. É muito importante. Nós tivemos aqui a sessão toda ao vivo na TV Câmara, muita gente assistindo também pela TV. E eu quero agradecer a presença de todos vocês, no nome do professor Modena, que é o reitor do Instituto Federal do Estado de São Paulo, em nome da Nayara, presidenta da UE, em nome dos dois, agradecer todos os nossos convidados, todos que estiveram conosco. E esse debate nós vamos continuar, tanto aqui nessa casa, nos embates que nós temos aqui nas sessões ordinárias, na Comissão de Educação, que é a comissão que debate esse assunto de maneira específica, e também nas ruas. Então, nós concluímos essa primeira parte, conclamando toda a população de Campinas, os educadores, os estudantes, os professores, está aqui presente também estudantes da FACAMP, da Unicamp, da FATEC, do Instituto Federal, anunciar também a presença do Samuel Vicente, que é aluno do Instituto Federal, conclamando todos cidadãos dessa cidade a estarem amanhã, dia 30, participando dessa grande manifestação cívica, cidadã, política, em defesa da educação no nosso país, a partir das 17 horas, no Largo do Rosário. Tá bom? Muito obrigado. Então, encerramos essa primeira parte da sessão ordinária da Câmara de Campinas, agradecendo a presença de todos vocês. Muito obrigado. Vamos à luta. Foi uma saga chegar aqui hoje. Mariano, Eu consegui chegar a tempo. Adorei sua fala. Você tinha números, deu aí. Eu pontuei a gravidade em números e você fez aceitar. Eu queria ter feito o que ter dito que você. Obrigado, viu? Conte comigo. Obrigado, professor. Tá bom.
A primeira parte da reunião ordinária se encerra por aqui. Em instantes terá início a 32ª reunião ordinária da Câmara de Campinas. Então não saia daí, fique com a gente, voltamos já já. TV Câmara, Campinas.